Mateus 25, de 1 a 13. Passagem muito conhecida que fala das virgens prudentes e das virgens nécias. Esse texto já foi usado aqui pelo pastor Léo esse mês, não? Alguns pastores? Pastor Newton citou, não? Fernando Biagi, há 2 domingos pela manhã, verdade. Glória a Deus. Irmãos, olha só, está escrito aqui: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Quantos podem dizer amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra que é vida, a tua palavra que é poderosa para transformar a nossa mente, o nosso coração. A tua palavra que nessa noite, ó Deus, nós queremos, ó Pai, que tenha toda a liberdade para fazer aquilo que está no teu coração e operar a transformação que o Senhor deseja na nossa vida. Que o Senhor haja livremente, que o teu Espírito Santo possa ter toda a liberdade de fazer aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Irmãos, não só aqui na igreja, mas de uma forma geral, a gente tem ouvido muito mais falar sobre o tema a volta de Cristo. Esse tema ganhou bastante ênfase nos últimos dias. Eu não tenho nenhuma dúvida que a pandemia de certa forma impulsionou, um contexto, um pano de fundo que favorece, esse tema, favorece a reflexão naquilo que está além dessa vida, no que vem depois, Isso de certa forma acontece em momentos difíceis na humanidade. A história mostra isso, que quando o mundo atravessa pandemias, guerras, peste, fome, as pessoas tendem a se voltar mais para Deus, a se voltar mais para o que é eterno, a buscar mais entender o porquê de todas essas coisas, e as pessoas acabam se apercebendo que de fato a nossa esperança não pode se limitar só a essa vida aqui, que existe algo além, que existe algo a mais, que isso aqui na verdade não é um fim, é um meio, é uma passagem, mas que aquilo que é eterno e verdadeiro, aquilo que de verdade vai ser a nossa eternidade, está muito além desse plano físico, natural da terra, onde nós hoje vivemos. Falei na minha última palavra aqui sobre um homem de Deus, pastor americano chamado John Piper, que escreveu um livro chamado Coronavírus, o alerta de Deus para a humanidade. Nós acreditamos de fato que Deus tem usado essa situação para chamar a atenção, para despertar, para chamar de volta pessoas, para atentar aqueles que estavam adormecidos, aqueles que estavam alheios, aqueles que estavam desapercebidos, para a realidade, para a verdade da palavra e para esse momento único como homens que estamos vivendo aqui na terra, momento que antecede a volta de Cristo. Agora, mais importante, irmãos, eu falei isso na última palavra também, do que entender exatamente tudo o que está acontecendo, e olha que estão acontecendo muitas coisas, eu tenho certeza que você consegue entender ou ver, ou se não, no mínimo você está estranhando várias coisas que estão acontecendo, e tem se perguntado. Agora, mais interessante, mais importante do que correlacionar cada um desses entendimentos, dessas situações, desses acontecimentos, com os fatos bíblicos, mais importante do que entender exatamente todos os tempos e prazos, e correlacionar isso com a escatologia, é entender que você e que eu precisamos de estar preparados para o que vai acontecer. Isso é o mais importante. Precisamos de estar preparados, precisamos de estar focados na nossa missão, no nosso projeto de vida, no motivo pelo qual Deus nos colocou nessa terra,
especialmente nesse momento da existência. Precisamos estar focados, precisamos estar ligados no que Deus tem para mim e para você enquanto missão. E foi isso que o pastor Léo falou aqui no domingo passado. Muito interessante a perspectiva de que tantas outras situações na história da humanidade, homens creram e falavam, e inclusive marcaram datas, porque Jesus estava voltando. Essa vontade, esse desejo, o Maranata vivo, ardente, é muito útil. Mas mais exatamente útil do que a gente saber se vai ser hoje, amanhã, depois da manhã, é a gente estar preparado e viver aquilo que Deus nos comissionou para viver aqui nessa terra. Irmãos, o fato é que nesses dias de dúvidas, incertezas, angústias, ameaças, mentiras, fake news, censuras e tantas outras coisas, nós precisamos ter a nossa luz acesa, precisamos de ter muito discernimento. E luz fala exatamente de discernimento, luz fala de sabedoria, luz fala de conhecimento da vontade de Deus, luz fala de se saber o caminho pelo qual nós devemos seguir, luz fala de estarmos acordados, de estarmos atentos e de estarmos enxergando, não apenas vendo, mas enxergando. Luz fala da capacidade de enxergar aquilo que está oculto, daquilo que existe, mas muitas vezes não é percebido e não se vê. Luz fala de receber a direção e seguir para o nosso alvo, que é Cristo. Precisamos de luz nesses dias, eu tenho certeza disso. Nunca podemos perder a perspectiva de que nós vivemos no mundo de trevas. Nós vivemos no mundo de trevas, não tem como a gente negar essa realidade. Eu achei interessante, foi o devocional do pastor Newton de ontem, se eu não me engano. Tem muita gente que fala que o mundo está diferente, está louco, está esquisito. O mundo não vai melhorar muito não, eu concordo. Biblicamente é difícil de você entender. Existe sim um plano de redenção, existe sim um plano de salvação. Deus não está alheio, Deus não está atento. Posso até, talvez, dizer que Deus não está exatamente jubilante, satisfeito com todas as coisas, porque existe sim um plano eterno, um plano de restauração, mas não é para esse mundo, irmãos, é para um mundo vindouro, é para uma outra situação que há de ser revelada, mas esse mundo jaz no maligno. A palavra é clara, Efésios 6,12 diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundo de trevas, mundo de densas trevas, mundo escuro, mundo onde existe ausência de luz, mundo onde não há luz. E as trevas são exatamente isso, ausência de luz. Trevas pode ser entendida como escuridão total, falta de orientação e perdição. Trevas também fala de mentira, trevas também fala de engano. Quem anda em trevas anda sem direção. Apaguem-se todas as luzes, inclusive a das estrelas e a da lua, e saia de um lugar e vá para outro distante, sem você ter qualquer orientação, sem qualquer direção. Você não vai conseguir. Nas trevas se erra o caminho. Em trevas você não consegue enxergar o alvo. E sem enxergar o alvo, o que você está fazendo? Com certeza você vai errar. Isso é o pecado. Quem anda em trevas anda sem direção, porque não tem uma fonte de luz para se guiar. A palavra é clara, ela diz que Satanás é o príncipe das trevas. Ele é o príncipe desse mundo, e ele é também o pai da mentira, não é isso, pastor Flávio? Trevas, mentira, essas coisas andam muito juntas, engano, sofisma, e o mundo jaz no maligno. Sabe o que quer dizer esse verbo jaz? O mundo dorme, o mundo está morto no maligno. Que coisa forte é isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade do mundo, essa é a realidade das pessoas que não têm Jesus. Esse é o nosso contexto. Irmãos, eu tenho certeza que você sabe disso, mas talvez, assim como eu,
você vá se ligar nisso agora. Essa semana meditando nessa palavra, você sabe qual foi a primeira palavra de Deus registrada na Bíblia? Primeira coisa que Deus diz que está registrada na Bíblia? Exatamente isso que você pensou agora. O que foi? Haja luz! E criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma. E havia escuridão sobre a face do abismo. E disse Deus, as primeiras palavras de Deus registradas na Bíblia: haja luz. Haja luz. Tamanha importância da luz, tamanha importância da direção, tamanha importância dessa realidade de enxergar aquilo que existe, que está à nossa volta. E nessa noite eu quero profetizar na minha vida e na sua vida: haja luz, haja luz. Haja luz de Deus, haja direção, haja verdade, haja discernimento, haja sabedoria, haja conhecimento da vontade de Deus, haja percepção daquilo que está além dos olhos naturais, haja capacidade de enxergar aquilo que as pessoas não podem, porque elas estão cegas, estão mortas, estão em trevas. Haja capacidade de você enxergar assim como Deus enxerga. Haja capacidade de entender o que está acontecendo. Que haja luz na minha vida, que haja luz na sua vida, que haja luz no seu corpo, porque se seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz, amém? Que haja luz no seu corpo, que haja luz na sua família, que haja luz no seu casamento, que haja luz no seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, que haja luz no seu trabalho, no seu emprego, na sua faculdade, na escola, que haja luz na nossa igreja, que haja luz nessa casa, que resplandeça a luz do Senhor, que essa 38 que está em trevas veja a luz de Deus aqui nessa casa. Haja luz em nome de Jesus. Isaías 60, versículos 1 e 2 diz: dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas que cobrem a terra e a escuridão, os povos, as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Meu irmão, eu quero profetizar que isso é uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Deus vai resplandecer em nós, sobre nós e através de nós para esse mundo em trevas, amém? Glória a Deus. Irmão, vamos voltar aqui para a palavra das 10 virgens, para a parábola das 10 virgens. Eu quero te perguntar nessa noite: como você tem andado? Você tem sido como aquelas virgens sábias, prudentes? Ou você tem sido como aquelas virgens nécias, tolas? Em Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Veja como a palavra de Deus é conectada, veja como é que ela é linda. Como você tem sido? Você tem sido sábio? Você tem estado atento, apercebido, acordado? Você tem andado com a sua lâmpada acesa e com óleo para que ela não se apague? Ou você tem sido nécio, remisso, displicente, focado naquilo que é humano, natural, terreno, carnal, perdido o seu tempo, perdido os seus dias, deixando o tempo passar, fazendo não sei o que para ver aonde vai dar? A virgem prudente ou a virgem sábia era aquela que, além da luz acesa, ela possuía azeite para que essa luz não se apagasse. Ela possuía óleo, ela tinha óleo guardado, ela levou consigo, além da lâmpada, ela levou óleo, porque ela sabia que o noivo podia demorar, e se demorasse, aquela luz poderia consumir ali todo aquele comburente, combustível, alguma coisa por aí. Aquilo podia acabar e a luz ia apagar. Por isso ela pensou: não, eu vou levar óleo, porque ainda que ele demore, eu vou repor o óleo, e essa lâmpada não vai se apagar. E o óleo na Bíblia, eu não preciso te dizer, o óleo fala do Espírito Santo. O óleo fala do Espírito Santo de Deus. O óleo fala do poder de Deus, da capacidade que Deus nos dá
da visitação de poder que Deus nos dá, que Deus nos enche, que Deus nos capacita e nos habilita para frutificar e cumprir a nossa missão. Sem óleo, não tem como você viver a vontade de Deus, não tem como você ser cheio do Espírito Santo e viver a missão que Ele nos confiou para viver, não tem como. É esse Espírito que nos capacita, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e é esse poder de Deus que nos envolve, que nos faz viver e cumprir a nossa missão. O Espírito Santo é o poder de Deus para nos fazer frutificar e viver a vontade de Deus. E do ponto de vista bíblico, irmão, existe uma realidade muito interessante que eu entendi essa semana estudando para essa palavra. Para que haja luz, é importante que você primeiro se disponha. É importante que você compre o azeite, especialmente se você quer que essa luz permaneça acesa, que você se desperte, que você seja acordado. A gente já falou sobre 3 versículos que reforçam e que embasam isso que eu estou te dizendo. Quando eu citei aqui Efésios, a palavra diz: desperta, ó tu que dormes. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará dentre os mortos. Primeiro você desperta, e depois Cristo te ilumina. Acabamos de ler aqui uma profecia poderosíssima, registrada em Isaías. Primeira palavra do profeta é: dispõe-te, dispõe-te, e depois Cristo vai te iluminar. Lemos aqui a parábola das 10 virgens. Antes da luz ser acesa, elas precisaram de pegar o óleo e acender a luz. Há uma ação própria nossa, fundamental, que antecede o fato dessa luz estar e permanecer acesa. Existe algo que eu e você precisamos de fazer. Entenda, o dia pode estar sol a pino, absolutamente claro, mas se você tiver de olhos fechados e dormindo, você não vai ver luz. Você não vai ver a luz. E ao mesmo tempo, e muito mais bonito que isso, irmão, o mundo pode estar no maligno, dormindo, morto no maligno, as mais densas e profundas trevas, mas se você tiver a luz de Cristo, você vai conseguir enxergar, e você vai conseguir viver a vontade de Deus. Entenda que o padrão não é o natural, o padrão, a realidade é a espiritual, é ela que comanda. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 4 a 6, Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, sejamos sábios, sejamos prudentes, em nome de Jesus. E aqui eu quero trazer uma advertência importante para a igreja. Estar em trevas ou dormindo não significa necessariamente estar vivendo descaradamente a perdição do pecado. Quando o camarada está afastado de Deus, completamente louco, ontem, recebi 3 famílias super queridas lá em casa, e famílias com as quais eu tive a oportunidade de compartilhar parte da minha juventude, da minha adolescência, antes de nos casarmos e tal. E a gente lembrando de pessoas que viveram ali a juventude, a adolescência conosco na igreja, que foram alcançadas, que tiveram as suas experiências com Deus. Alguns, graças a Deus, que são pastores, estão aí fora do país, estão pregando o evangelho, vivendo a vontade de Deus. Outros que, infelizmente, quase que de forma inacreditável, estão completamente tomados por trevas, vivendo absurdos. Coisas que eu falei, cara, é porque eu sou meio alheio, eu não frequento muito aí, não estou muito nas redes sociais, mas é difícil de acreditar
que o cara que um dia teve aquele encontro de qualidade, do que se rendeu, se prostrou, entendeu, enxergou a luz no caminho. O cara está perdido, falando besteira, fazendo loucura, como pode? Então, quando a pessoa está assim, é fácil, né? Pô, não, beleza, isso aí é trevas, isso aí é perdição. Agora, existe, irmãos, uma realidade muito sutil contra a qual a gente precisa de estar muito, mas muito ligado, que é o fato, a gente não está vivendo essa perdição, a gente não está vivendo, Dudu, essa loucura do pecado. A gente está aqui, tranquilo, na casa de Deus, você vem à igreja, você frequenta a casa de Deus, você de certa forma tem comunhão com os irmãos, você tem uma família, você vive os princípios, e está ali, está legal, e você acha que está bom, eu estou vivendo aqui a palavra e está tudo bem, mas você não está frutificando. É aquele evangelho da conveniência, é o evangelho só do princípio, irmãos, e de certa forma, isso é bom porque isso guarda, mas não é suficiente. Esse evangelho sem óleo, uma hora a luz dele vai apagar, precisa de ter óleo, precisa de mais. É interessante que quanto mais eu leio o Novo Testamento, quanto mais eu leio Paulo, mais eu entendo que luz e frutificação andam juntíssimos, assim como trevas e obras infrutíferas andam absolutamente de mãos atadas. Isso é indissociável. Nas trevas não há fruto, na luz há fruto. Na luz existem os resultados operantes, vivos da vontade de Deus. E não frutificar, irmãos, é tão ruim quanto viver na perdição. Sabe por quê? Porque não frutificar é errar o alvo do mesmo jeito. Não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Deus não te escolheu só porque você é bonitão, não. Deus não te escolheu só porque você é legal, só porque Ele te ama, e Ele te ama muito, absurdamente. Mas Deus te escolheu com um propósito, com um motivo, para que você vá e dê fruto. É para isso que Deus te escolheu. E se Deus te escolhe e você não vai, ou vai, mas não dá fruto, está errando. Essa realidade tem me confrontado. Essa realidade tem me confrontado. Portanto, ide e pregar o evangelho. Meu irmão, é por isso que Deus nos criou, para irmos e pregarmos. Se a sua vida não, se você não está pregando, através da sua vida, das suas ações, das suas atitudes, dos seus gestos, das suas postagens, das suas palavras, das suas respostas, da sua postura, das suas reações, o que você está fazendo? Pior do que isso é a gente achar que pelo fato de estar na igreja, a gente é muito melhor do que quem não está. O cara está perdido, não está dando fruto. A gente está aqui achando que está tudo muito bem, mas não está, pode não estar. De que adianta eu conhecer a palavra sem viver essa palavra cheio do Espírito Santo? Conhecer tudo, saber tudo, cada detalhe, e não fazer nada. Isso é pecado. A palavra linda, maravilhosa, alimento para a nossa vida. Essa palavra aqui é luz, irmão. É luz. Essa palavra é luz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Essa palavra é luz. Essa palavra é luz. Só que o Senhor Espírito Santo, ela deixa de iluminar na minha vida. A palavra, ela não é um fim em si, sabia? A palavra é o poder de Deus para aquele que crê. Poder para quê? Para realizar, para dar fruto. Fruto, essa palavra que é luz, com óleo, com o Espírito Santo, irmão. Aí sim, aí você está calibrado, aí você está preparado, aí você está pronto. Aí você vai viver o que Deus te criou, te chamou para você fazer. Esses dias eu estava conversando, um camarada, gente boa até, um jardineiro que vai lá em casa. Parei, acompanhei ele no trabalho, homem de Deus. Ele começou a me falar da gincana bíblica. Deixa eu falar que eu tenho medo de gincana bíblica.
Nada contra, muito pelo contrário, ainda mais para criança, acho fera, legal. Meu irmão, saber a Bíblia para competir, para ser melhor que o coleguinha, velho. Melhor saber pouco e viver o pouco que sabe. De que adianta eu frequentar a igreja, me dizer cristão e não frutificar? Deixa eu te contar uma coisa dura e forte, mas verdadeira, porque tem luz de Deus aqui nessa noite. Deus está trazendo luz sobre a minha vida, sobre a sua vida. A religiosidade entenebrece. Muitas vezes, a gente tem visto gerações e pessoas que começam a se tornar bibliólatras, é essa a palavra, pastor Flávio? Bibliólatras, cerimonialistas, litúrgicos, pessoas que começam a olhar para aquilo que é exterior e começam a valorizar demais a sua santidade e começam a achar que isso é tudo. Olham para a vida do irmão, começam a vigiar o irmão e aí começa a se achar mais santo que o outro, e aí fica míope, aí perde a referência, aí perde a visão. Quando isso acontece, a visão já está distorcida, já não está enxergando quase nada, está em trevas. E aí você deixa de viver a essência do Evangelho, você deixa de frutificar, você deixa de viver aquilo que Deus chamou para viver uma cultura religiosa e infrutífera. Haja luz em nome de Jesus. A santidade não é o fim. Eu não existo para ser santo, eu existo para frutificar. E nesse caminho, onde eu me relaciono e ando com Deus, e eu vou frutificando, Deus vai me santificando também. Sabe por quê? Porque a árvore que não dá fruto, Ele corta, né? Que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa poda é a santificação. Deus vai ensinando a gente, e vai ensinando mesmo. Mas o fim, irmãos, é a frutificação. É para isso que Deus nos chamou. Irmãos, eu, de certa forma, aprendi isso logo cedo. Eu estava na Faculdade de Ciências da Saúde, na UNB. Abri lá uma célula, um grupo de vida na UNB, com os colegas de sala. Tinha um amigo meu que era cristão, tocava violão, um outro de um outro semestre que também era. Juntamos, pegamos uma sala no intervalo, a gente começou a agradecer, a louvar a Deus, e começamos a convidar, trazer palavras evangelísticas. Vários colegas começaram a vir, se interessar, alguns tantos se converteram. Eu me lembro de uma ocasião que eu ia para a UNB, passava ali na L2 Sul, em frente à Sociedade Bíblica do Brasil. Uma vez eu parei ali, enchi minha Bíblia, meu porta-luva, meu carro de Bíblias, e distribuí. 6 colegas da minha sala aceitaram Jesus num grupo de vida. Que bênção. Estava tudo indo muito bem, Ana Lídia, até que um técnico de anatomia patológica lá do hospital universitário descobriu que era crente, que estava fazendo a reunião, e o cara me chamou uma vez, estava com a minha turma inteira assim no corredor, a gente estava saindo de uma aula, entrando na outra. A paz do Senhor, irmão Gustavo. Morri de vergonha, né? Os meus amigos me olharam assim, eu fiquei tipo, né? Será que é comigo? Porque o cristão não pode ter vergonha de dar paz do Senhor, irmão Gustavo. Cara, esse cara, se ficasse aí, estava tudo bem. O problema é que ele foi no grupo de vida lá chegou lá, cara, com uma palavra totalmente legalista, velho. Descendo a lenha, exortando com uso e costume, sem sentido, sem noção, enviado das trevas, para atrapalhar, tentar atrapalhar o que Deus estava fazendo. Estava ali, cheio do óleo, do Espírito, mostrando que ser crente, ser cristão, era uma realidade legal, bacana, divertida, era vida. E chega um cara com aquela pompa, com aquela coisa esquisita, estragando tudo. Irmãos, eu tenho preguiça de crentão. Tenho preguiça. Eu tenho, sério. Começou com muito. Cara, para que isso? Isso não ajuda, isso não conecta, isso afasta, cara. Quer ser muito poderosão, muito mais. Essa afasta do pobre que está em trevas, da realidade do pecado do cara. Não que eu quero o pecado, mas eu preciso estar perto dele para tirar ele de lá.
Não adianta eu ficar falando uma coisa que o cara não entende, tem que me conectar com ele. Irmãos, a palavra que Deus tem trazido ao meu coração é essa: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Eu quero estar atento, eu quero ter luz de Deus, eu quero ter luz, eu quero estar alerta, eu quero estar acordado, eu quero estar percebido, eu quero frutificar em nome de Jesus. Eu quero ter luz para entender aquelas coisas na minha vida que eu não sei porquê, que eu não gosto, mas eu continuo fazendo. Não necessariamente pecado, mas chatice, coisa que não precisa, cabeça durice, sai de mim. Eu quero ser mais alegre, mais espontâneo, mais verdadeiro. Eu quero ser mais dado, eu quero ser mais fácil, eu quero me conectar melhor. Para de coisa que não tem nada a ver. Eu quero ter luz de Deus para entender o porquê, para largar, para abrir mão. Não é isso? Aquelas coisas lá de trás que marcaram, que te limitam, que te prendem. Eu quero ter luz de Deus. Eu quero ter luz de Deus para enxergar além das circunstâncias naturais, para destravar relacionamentos que são absolutamente importantes para mim, para ver melhor no meu relacionamento conjugal, para me conectar mais com os meus filhos. Eu quero luz de Deus, eu quero discernimento, eu quero entendimento. Eu quero ter luz de Deus para chegar no meu trabalho, e mais do que cumprir tarefas, eu quero propor soluções novas, eu quero trazer ideias diferentes, eu quero trazer soluções, pensar fora da caixa, trazer respostas aonde tem dúvidas, não por orgulho ou por vaidade, mas por uma necessidade de trazer aquilo que só Deus pode trazer. Eu quero ter luz para viver a vontade de Deus nesses dias de trevas densas e profundas. Eu quero ter luz. Eu creio que nesse início de ano, Deus está nos dando a oportunidade de acordarmos, de ficarmos atentos, apercebidos. Ele quer trazer luz sobre a minha vida, sobre a sua vida. Para terminar, a palavra diz em Salmo 18, versículo 28: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, o meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Quantos querem essa palavra na sua vida nessa noite? Amém? Vem cá, Ana Lídia, vem cá, turma do louvor. Deus tem nos trazido esses dias senso de missão, orientação, clareza. Dispõe-te, desperta, compra óleo e vão frutificar. Esteja atento, irmão. Qualquer hora vamos ouvir: eis o noivo sair ao seu encontro. Será que você vai ter feito tudo o que você precisava de fazer nessa hora para sair ao encontro do noivo, sair para o abraço? Valeu, Jesus, aleluia. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Vamos entrar para as bodas? Eu quero, irmãos, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado para esse momento de encontro. Eu quero poder, Ana Lídia, glória a Deus, eu pensei nessa música essa semana, sabia? Eu quero estar com os meus cestos cheios de frutos, cheios de fruto. Quando disserem eis o noivo, eu vou falar: oh Jesus, está aqui, Jesus, eu estou pronto, Deus. Cumpri a minha missão, combati o bom combate, Pai. Eu não estava desatento, eu não estava adormecido, eu não estava desapercebido. Eu acho interessante que nessa passagem Deus fala que mesmo as virgens prudentes tinham adormecido. Mesmo os prudentes tinham adormecido.